Olá, pessoal, tudo bem? Para aqueles que acabaram de chegar, eu sou a professora Janes. Sejam muito bem-vindos. Neste vídeo, nós trabalharemos probabilidade, que é o assunto da atividade das semanas 28 e 29, ok? Mas antes de a gente começar, deixe o seu like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e clique no sininho para estar sempre atualizado. Então, agora sim, vamos trabalhar esse conteúdo aqui. Vocês têm esse material lá no Classroom e também no Cidadão PG, tá? Eu vou falar aqui, vou explicar com as minhas palavras o que está escrito aqui, tá bom? Então vai ficar um pouquinho diferente, mas depois eu coloco lá no Classroom como material de apoio, certo? Então é o seguinte, probabilidade é um ramo da matemática em que as chances de ocorrência de experimentos são calculados. É por meio de uma probabilidade, por exemplo, que podemos saber desde a chance de obter cara e coroa do lançamento de uma moeda e até a chance de erro em pesquisa. Então, se a gente joga aqui, ó, a gente não sabe se vai dar cara, se vai dar coroa, né? Então, se a gente joga, ó, agora deu um, agora deu outro. Qual que é a probabilidade, né? Então, isso quem calcula é a probabilidade. Muito bem. Dentro da probabilidade, existem os conceitos básicos. Então, a gente vai ver aqui, ó. Experimento aleatório é qualquer experiência cujo resultado não seja conhecido. Então, por exemplo, ao jogar uma moeda, então lá, vamos jogar, e observar a face superior, é impossível saber qual das faces da moeda ficará voltada para cima. Então, se eu jogar aqui, deu essa. E se eu jogar, vai dar essa mesmo? Ó, deu? Será que tá viciada essa moeda? Olha lá, ó. Agora deu outra, tá? Então, é impossível saber qual que vai ser o resultado, tá? Só posso ver depois que eu jogar. Então, isso é um experimento aleatório, tá? Outro exemplo, se eu vou no mercado e compro, coloco dentro dela maçãs verdes e vermelhas, tá? E aí eu vou retirar uma maçã de dentro da sacola sem olhar. Então, eu sei qual que vai sair na minha mão, se eu vou pegar uma maçã verde, uma maçã vermelha? Não, não sei. Então, isso é um experimento aleatório, tá? Antes de eu falar de espaço amostral, eu vou falar sobre ponto amostral, que aqui não tem. Um ponto amostral é qualquer resultado possível em um experimento aleatório. Por exemplo, no lançamento de um dado, olha lá o dado, tá? Se eu lançar, o resultado que pode aparecer vai ser o 1, o 2, o 3, o 4 e assim por diante, o 5 e o 6, tá? Então, cada um desses números é um ponto amostral desse experimento, tá bom? Agora sim, espaço amostral. O espaço amostral é o conjunto formado por todos os pontos amostrais. Então, o espaço amostral do lançamento de um dado vai ser o 1, o 2, todos eles, tá? O 3, o 4, o 5 e o 6. Se eu escolher só um, vai ser um ponto amostral. Se eu pegar todos os resultados possíveis, vai ser um espaço amostral, tá bem? Então, o espaço amostral é o conjunto formado por todos os pontos amostrais de um experimento aleatório, ou seja, por todos os seus resultados possíveis. Dessa maneira, o resultado de um experimento aleatório, mesmo que não seja previsível, sempre pode ser encontrado dentro do espaço amostral referente a ele. Bom, vamos falar um pouquinho sobre evento. Deixa eu ver se tem evento aqui. Tem. O evento são subconjuntos de um espaço amostral. Um evento pode conter desde zero a todos os resultados possíveis de um experimento aleatório, ou seja, o evento pode ser um conjunto vazio ou o próprio espaço amostral. No primeiro caso, ele é chamado de evento impossível. No segundo, é chamado de evento certo. Aqui, ele está dando um exemplo, né? Evento no qual as faces são maiores que 3. Então, maiores que 3, a gente tem o 4, o 5 e o 6. Então, esse daqui são eventos, tá? Evento no qual as faces do dado são números ímpares.
Então, ímpares, quais são os ímpares? A gente tem o 1, o 3, cadê o 3? O 3 e o 5, tá? Que são os números que estão aqui, tá? Então, esses são eventos. Bora lá, tem mais coisa para falar sobre isso daqui. Espaços equiprováveis. Espaço amostral equiprovável. Ó, trava a língua, né? O espaço amostral é chamado olha só, equiprovável quando todos os pontos amostrais dentro dele têm a mesma chance de ocorrer. É o caso do lançamento de dados ou de moedas não viciadas, tá? Porque tem moeda que é mexida para poder, né, nesses jogos de azar que não são permitidos, né? Eles mexem aqui, colocam maior densidade de um lado ou do outro para poder sempre dar mais vezes um lado só, tá? A mesma coisa acontece com os dados viciados, que eles não são equilibrados, tá? Um exemplo de espaço amostral que pode ser conhecido e considerado não equiprovável é o formado pelo seguinte experimento: escolher entre tomar sorvete ou fazer caminhada. Eu sei que tem uma coisa nada a ver com a outra, mas são espaços equiprováveis, tá? Bom, vamos agora para o cálculo de probabilidades, que é o que, na verdade, interessa para a gente. A probabilidade, ela é calculada, né, pela razão, ou seja, divisão entre o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis. Aí eu fiz aqui, como sempre eu faço, 6 questões que estão muito semelhantes à que estão aqui para vocês. Então vamos lá, ó. Questão número 1. Uma letra é escolhida ao acaso entre as que formam a palavra escola. Qual a probabilidade de ser uma consoante? Bom, eu vou olhar aqui a palavra escola. Escola. Essa é vogal, essa é consoante. Essa é consoante, essa é vogal. Essa é consoante e essa é vogal. Eu vou olhar aqui. Quantas consoantes, porque eu quero uma consoante, tá? Então, quantas consoantes eu tenho aqui? 1, 2, 3. Qual o total de letras que eu tenho na palavra? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a minha probabilidade vai ser o número de consoantes dividido pelo total. Deixa eu colocar T aqui. Então, olha lá, consoantes 3, total 6. Não posso deixar isso aqui do jeito que tá, eu tenho que simplificar a fração. Então, vou dividir todo mundo por um mesmo número. No caso, eu vou dividir por 3, porque o 3 e o 6 estão na tabuada do 3. 3 dividido por 3 dá 1, 6 dividido por 3 dá 2. Acabou. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Contei quantas consoantes tinha e dividi pelo número total de letras, tá? Então, é só isso que você vai fazer. E aí, simplifiquei no final. É bem facinho. Foi muito blá, blá, blá no começo, né? Explicar o que era evento, espaço amostral, probabilidade, piriri, pororó. Para uma coisa tão simples, né? Parecia tão difícil, mas não é, não. Questão número 2. Qual a probabilidade de se jogar um dado e ter um número ímpar com a face voltada para cima? Então, vamos ver primeiro o seguinte. Quais são as faces que eu tenho do dado aqui? A1, A2, A3, A4, A5 e A6. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Desses, quais são ímpares? A ímpar eu tenho o 1, o 3 e o 5. Quantos números são? São 3 números, tá? Uma quantidade 3 aí. E
Quantas possibilidades eu tenho? Quantos números no total eu tenho? Eu tenho o número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, são 6 números, né? Muito bem, a nossa probabilidade vai ser a quantidade de números ímpares que eu tenho, que é 3, sobre o total, que é 6. Bom, o 3 e o 6 estão na tabuada de quem? Do 3. Então, vamos dividir por 3, vamos simplificar essa fração. 3 por 3 dá 1. 6 por 3 dá 2. Então, a probabilidade de se eu jogar um dado e ter um número ímpar com a face voltada para cima é 1 a cada 2. A gente pode trabalhar isso daqui também de outro jeito, tá? Na forma de porcentagem ou na forma de número decimal. Como é que a gente faz isso? A gente divide o número de cima pelo de baixo. Não está sendo pedido no exercício de vocês, mas eu só estou explicando aqui, tá? Então, a gente divide 1 por 2. A gente sabe que quando a gente divide 1 por 2, vai dar 0,5. E eu já expliquei para vocês, quando tratamos de número decimal, que 0,5 é a mesma coisa que 0,50, 0,500, 0,5 mil. Mas, para nós, o que interessa agora é o 0,50, porque tem duas casas decimais, tá? Vamos transformar isso aqui em porcentagem. Olha, 0,50 é a mesma coisa que 50 sobre 100, que é a mesma coisa que 50%, tá? Então, a resposta do exercício é 1 sobre 2, 1 para 2, tá? 1 a cada 2 vezes, né, tem a possibilidade, a probabilidade de ter um número ímpar com a face voltada para cima. Se fosse em número decimal, seria 0,5 ou 0,50. Se fosse em porcentagem, seria 50%, certo? Tá? Só para aumentar um pouco mais o conhecimento de vocês, beleza? O número 3. Qual a probabilidade de se obter ponto maior que 4 quando se joga um dado? Então, a gente viu aqui que as faces do dado são 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quais são as faces maiores que 4? A 5 e a 6, tá? A 4 não entra, tá? Então, as faces maiores que 4 são 5 e 6, num total de 2 faces, ok? Qual o número de possibilidades que a gente tem? A gente já viu aqui, ó, são 6 possibilidades. Quando fala de dado, são sempre 6 possibilidades que a gente tem, porque a gente tem 6 faces no dado, certo? Qual vai ser, então, a probabilidade de se obter um ponto maior que 4 quando se joga um dado? Bom, a gente vai ter 2 faces que são maiores que 4, num total de 6. Então, a gente vai dividir agora tudo por 2. Vamos simplificar, porque o 2 e o 6 estão na tabuada do 2. 2 dividido por 2 é 1. 6 dividido por 2 é 3. Prontinho. Então, a probabilidade de se obter ponto maior que 4 quando se joga um dado é 1 para 3. Questão número 4. Em uma urna, temos diversas bolas de cores diferentes. 3 bolas verdes, 6 azuis, 5 brancas, deixa eu focar direito aqui, que tá difícil focar hoje, e uma preta. Ao se fazer o sorteio, qual será a probabilidade de, letra A, poder tirar uma bola verde? Então, primeira coisa, sempre ache a quantidade total que você tem. Então, aqui, ó, 3 mais 6 dá 9, mais 1 é 10, mais 5 é 15 bolas. Quantas bolas verdes você tem? Você tem 3. Então, a nossa probabilidade vai ser a quantidade de bolas verdes sobre o total.
Então, você tem 3 bolas verdes, num total de 15. 3 e 15 estão na tabuada de quem? Do 3. Então, vamos simplificar. 3 dividido por 3 dá 1. 15 dividido por 3 dá 5. Acabou o exercício, tá? Então, esse aqui é 1 em 5, tá? Poder tirar uma bola azul. Então, vamos lá, ó. A gente já sabe que o total é 15. Nossa probabilidade vai ser azul sobre o total. Quantidade de bolas azuis sobre o total. Bom, quantas azuis a gente tem? 6. Num total de 15. 6 e 15 estão na tabuada de quem? Tabuada do 3. 6 dividido por 3, 2. 15 dividido por 3, 5. Então, a minha probabilidade é 2 em 5. Viu como é fácil, gente? Todo mundo vai tirar 10 nessa atividade. Vai ser uma belezinha. E a questão 5? Uma rifa é composta por 20 números, de 1 a 20. Qual é a probabilidade do número sorteado ser um número par? Então, aqui você já sabe que o total são 20 números, tá? Quantos números desse aqui, de 1 a 20, são pares? Vamos lá, hein? Quais são os números pares de 1 a 20? O 1 não é. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Quantos números eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certo? Muito bem. Agora vamos lá. Qual é a probabilidade do número sorteado ser um número par? Então, nossa probabilidade vai ser o número de pares sobre o total. Quantos números pares eu tenho? 10. Qual que é o total? 20. Simplifica, pode cortar o zero. Vai ser 1 em 2. Bem facinho, tá? Eu mudei só os números lá do Classroom, tá diferente um pouquinho, tá? Cidadão PG, Classroom, sei lá onde você tá vendo isso. B. Qual é a probabilidade do número sorteado ser menor do que 8? Então, vamos lá. Quais são os números menores que 8? Menores que 8. O zero não tá, é de 1 a 20, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. O 8 não é menor que 8, então ele não vai entrar. Quantos números são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Óbvio, né? Tá tudo aqui. São 7 números. Muito bem. Nossa probabilidade vai ser a quantidade de números menores que 8. Números menores que 8 sobre o total. Sempre sobre o total. Então, eu tenho 7 números menores que 8 sobre o total, que é 20. Tem como simplificar isso daí? Não, tá? Porque o 7 é um número primo e o 20 não está na tabuada do 7. Tá? Então, acabou aqui, é essa a resposta. E a questão 6 e última. Em uma caixa, há 4 fichas amarelas, 2 fichas azuis e 6 fichas verdes. Se tirarmos uma única ficha, qual a probabilidade dela ser verde ou amarela? Então, vamos lá. Tá pegando aqui essa palavrinha, o ou. O ou na matemática, eu vou somar, tá? Então, primeiro, vamos ver qual é o total de fichas que eu tenho. Tenho 4 mais 2, 6, mais 6 dá 12 fichas. Para ser verde ou amarela, o que eu vou fazer? Eu vou olhar quantos verdes tem. Tem 6. E amarela? Tem 4. 6 mais 4 são 10. Tá? Então,
Verde ou amarelo, eu tenho uma quantidade aqui de 10 fichas. A minha probabilidade vai ser número de verdes mais amarelas dividido pelo número total. Quanto que tem verde mais amarela? 10. Qual que é o total? 12. 10 e 12 estão na tabela de quem? Do 2. 10 dividido por 2 é 5. E 12 dividido por 2 dá 6. Acabou o nosso problema. E também acabou a nossa aula, tá? Era só isso que eu tinha para falar para vocês. Entre em contato comigo, tá? Pelo WhatsApp, pelo Classroom, pelo YouTube mesmo, aí nos comentários, tá bom? Se você não for meu aluno, entre em contato com seu professor, nós estamos aqui para isso, tá? Agradeço a você que assistiu este vídeo. Um abraço carinhoso e até o nosso próximo encontro. Beijo!